Eu preciso te fazer um alerta. Olá, meu nome é Tiago, sou pastor há mais de 13 anos cuidando de vidas e eu creio que através da mensagem de hoje a sua vida será completamente transformada. Mas eu preciso abrir os seus olhos. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas da mesma forma que você foi também alcançada. E hoje eu preciso ter uma conversa de irmão mais velho para alguém mais novo. Independente de qual é a sua idade e de como você viveu a sua vida até o dia de hoje, eu preciso fazer um alerta para a sua vida. Eu acredito que você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes acerca do assunto que eu vou abordar hoje aqui, mas eu tenho certeza que esse alerta vai abrir os seus olhos e vai mudar a sua forma de pensar. Mas antes de começar a explicação, eu preciso ler 3 passagens da Bíblia para você. Mateus capítulo 25, versículo de número 46. Vai dizer o seguinte: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo de número 16 vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14 vai dizer assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Com esses 3 versículos que eu acabei de ler para você, essas 3 passagens da Bíblia que eu acabei de falar para você, a Bíblia está nos mostrando que existe apenas 2 destinos finais para todo ser humano. Existe apenas 2 caminhos. Existe apenas o que? O paraíso, e também existe a perdição eterna. Existe o céu e existe também o que? O inferno. A Bíblia não fala sobre o que? Um terceiro lugar. Então a palavra de Deus ela está nos ensinando que quando eu e você morremos, quando eu e você partimos desta terra aqui, a nossa alma, o nosso espírito vai parar em um desses 2 destinos, ou céu ou inferno. E aí algumas pessoas vão dizer, mas pastor, eu ouvi falar que existe um meio termo que é chamado de purgatório. Purgatório é uma criação humana para mais ou menos assim massagear o ego das pessoas. Como assim massagear o ego das pessoas? São pessoas que não viveram de acordo com a palavra de Deus, são pessoas que viveram uma vida de iniquidade, de pecado, e por não viverem uma vida em obediência à palavra de Deus, e por alguns acreditar que tudo que elas fizeram não foi nada demais, eles começaram a criar o tal do purgatório, que é a metade do caminho, aonde o que? Fica entre o céu e o inferno. Mas a Bíblia nunca falou sobre um tal de purgatório, que é uma ideia defendida por muitas pessoas nos dias de hoje, e também lá no passado se defendia essa ideia do tal do purgatório, aonde existia um meio caminho, não é nem o céu, nem o inferno. Mas a única coisa que o próprio Jesus ele afirma que existe é o quê? É o céu e o inferno. E a pergunta que não quer calar, quando eu e você partirmos daqui, qual destino terá a nossa alma? Qual destino terá o nosso espírito? Será que nós vamos parar na perdição eterna? Porque o próprio Jesus vai dizer como é um pouco dessa perdição eterna. Lá vai dizer que vai ser um lugar de
sofrimento, um lugar de fogo e enxofre. É um lugar aonde quem for parar lá vai viver 24 horas atormentado. O inferno é tormento 24 horas. Deixa eu te contar uma história aqui. Certa vez, quando eu era mais jovem, minha mãe já era crente já, graças a Deus. Mas quando eu era muito mais novo, um dia um primo meu chegou lá em casa lá, e tava eu e os meus irmãos ali, e ele começou a falar de como era a balada, de como era pegar mulher, bebida, droga, prostituição. Ele falava, nossa, é assim, é muito louco, a vida é assim, tal, tal. E ele falando, né, de como era a vida no mundo, e a gente, tudo criança, olhando para aquilo, falando, meu Deus do céu, que vida louca. Aí a minha mãe chegou na hora que ele estava contando as histórias lá. E minha mãe só ouvindo da cozinha. Aí minha mãe vem da cozinha, não sei o que ela estava fazendo, estava usando alguma coisa, cortando alguma coisa, ela larga o que está fazendo, vai até o meu primo, aponta o dedo para ele e fala assim, menino, se você não largar essa vida, você vai queimar no inferno. Eu e meus irmãos ficamos com os olhos assim olhando para minha mãe. E sabe o que o meu primo respondeu para minha mãe? Ele deu risada, tirando o sarro, e falou assim, mas um dia a gente se acostuma com o fogo do inferno. A palavra de Deus vai nos mostrar que uma pessoa que for parar no inferno como seu destino final, não vai se acostumar. É perdição eterna, é sofrimento eterno. E não vai ter como escapar desse sofrimento. Ninguém que for condenado ao inferno vai conseguir amenizar a dor, amenizar o sofrimento. Não vai conseguir. E o céu? A Bíblia vai dizer que o céu é a coisa mais maravilhosa que existe. É um lugar sem pecado, é um lugar sem lágrimas, sem dor, é um lugar lindo, maravilhoso, e o principal de tudo, a presença de Deus habita nesse lugar 24 horas por dia. E você deve estar se perguntando, pastor, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou passar meu destino eterno. Porque eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que não pratico mal para ninguém. Pelo contrário, eu sou uma pessoa caridosa, eu estendo a mão para quem precisa. Mas Paulo ele vai dizer que o homem não é salvo pelas suas obras, mas o homem é salvo pela graça. A palavra de Deus também ela vai nos ensinar que, no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, se você confessar Jesus Cristo com a sua boca, aceitar Ele como o Senhor da sua vida e reconhecer aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que Ele realmente foi enviado por Deus, você será salvo. O que eu quero dizer para você é, se você não aceitar Jesus dentro do seu coração, se você não tomar uma decisão de viver a sua vida pautada naquilo que Deus escreveu na palavra dele, se você não fizer essas escolhas na sua vida, não se batizar, viver a sua vida achando que Deus só se importa com o seu coração, sinto muito te informar, a Bíblia ela vai dizer, é perdição eterna. Eu vejo muitas pessoas hoje dizendo, nós temos que viver a vida loucamente porque nós só temos essa vida. Não, nós temos que viver assim. Deus só se importa com o nosso coração, não se importa com aquilo que nós fazemos aqui na nossa vida, com a maneira que nós vivemos. Essa pessoa está completamente enganada. O que eu quero dizer para você, só existe dois caminhos, meu irmão. Um vai te levar para a perdição e outro vai te levar para a eternidade. Quanto mais longe você viver da palavra de Deus, mais você tem se aproximado para o destino final, que é o inferno. Mas quanto mais você se aproxima daquilo que Deus ele diz, quanto mais você segue, obedece o que Deus diz na palavra dele,
mais você se aproxima do céu. Só existe dois caminhos. Não existe meio termo. Não existe reencarnação. Não existe nada disso. Tudo que a Bíblia deixa bem claro é: quando nós morremos aqui, ou nós vamos passar a nossa eternidade no céu, ao lado de Deus, ou nós vamos ir para o sofrimento eterno ao lado do diabo, que é no inferno. Hoje você tem o poder de escolher para onde você quer ir. Para onde você quer ir? O céu ou para o inferno? Decida hoje a viver uma vida que vai te levar para o céu. Posso orar por você? Se você quiser aceitar Jesus agora, no seu coração, estenda a sua mão assim e repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço agora, perdoa todas as minhas falhas, os meus erros e os meus pecados. Eu te peço agora, Senhor, me livra da condenação eterna. Hoje eu te aceito como meu único e eterno, suficiente Salvador. Hoje eu decido viver a minha vida pautada na sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A minha oração é para que você que me ouviu aí desperte enquanto há tempo. Que Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais, em nome de Jesus.